Well, good morning. Bom dia. It's a real pleasure to be with you this morning, and I'd like to thank you for for hosting me. A huge thank you to Pastor Andre. Pastor Andre, thank you for giving me the invitation. É uma honra e um privilégio para mim estar aqui essa manhã. Eu quero agradecer a vocês por me receberem, agradecer especialmente ao pastor André. Muito obrigado, é uma honra, um grande privilégio para nós estarmos aqui. It's a pleasure to be amongst God's people every Sunday morning. É um privilégio estar entre o povo de Deus todo domingo de manhã. Now, I've come all the way from the United Kingdom, where we mostly have very warm hearts, but very cold weather and very miserable food. Eu vim lá da Inglaterra, que é um lugar onde normalmente as pessoas têm um coração quente, um clima frio, Miserable food. e comida horrível. So it's wonderful to be in different parts of the world where the food is amazing and the weather is better than in England. Então é muito bom estar em lugares do mundo onde a comida é maravilhosa e a comida é muito melhor do que a da Inglaterra. Now, I always love being in South America because my father is from Argentina. Eu sempre gosto de estar na América do Sul porque o meu pai é da Argentina. I was the first in my family to be born in the United Kingdom. E eu fui o primeiro da minha família a nascer no Reino Unido. I'm a bit of a professional traveler, a nomad. I have spent the last 40 years traveling around the world for both ministry and for my work. Eu sou, pode-se dizer, um viajante profissional, um nômade, né? Nos últimos 40 anos eu tenho viajado e estado em lugares diferentes ao redor do mundo pelo ministério. And it's not my first time in Brazil, and I hope it's not my last time in Brazil. Não é minha primeira vez no Brasil e eu espero não ser minha última. So that you can know a bit more about me, I am from an atheist, agnostic, let's say a secular Jewish background. Então, para você conhecer um pouquinho mais sobre mim, eu venho de uma família secular, ateísta, agnóstica, judia. I never went to church, I never went to the temple, I never went to the synagogue. Eu nunca fui à igreja, eu nunca fui ao templo, eu nunca fui à sinagoga. And at the age of 18 years old, somebody told me that I was going to hell, so I walked into the nearest church to my house and I met Jesus Christ. Então, quando eu tinha 18 anos, alguém falou para mim que eu ia para o inferno, então eu entrei na igreja mais próxima da minha casa. It was a very strict Baptist church. Era uma igreja batista bem rigorosa. They believed in God the Father, God the Son, and God the Holy Scriptures. Eles acreditavam em Deus Pai, Deus Filho e na Escritura. There wasn't much Holy Spirit. Não tinha muito do Espírito Santo. But I spent 10 years there, and I love the people there. I still love the people there. I got baptized there, and I got married there. Mas eu passei 10 anos lá, e eu ainda amo as pessoas de lá. Eu fui batizado lá, e eu me casei lá. But, as I say, I still love the people there, good, kind, generous people. Mas como eu disse, eu amo as pessoas de lá, são pessoas bondosas, generosas e amáveis. But the Lord was making me a born-again, Bible-believing, Spirit-led, devil-kicking follower of Jesus. Mas Deus me fez uma pessoa, um nascido de novo, um regenerado, crendo nas Escrituras, crendo no Espírito e Follower of Jesus. E seguidor de Jesus. Yeah. I still am probably a bit too wild for the environment that I got saved in. Eu sou um pouquinho Dangerous. Ele usou a palavra selvagem, perigoso para o ambiente em que eu me converti. A super conservative, very strict
background church. Uma igreja muito conservadora, muito rigorosa e bem engessada. But the Lord was teaching me to wear the full armor of God differently. Mas o Senhor estava me ensinando a usar a armadura de Deus de uma maneira diferente. And so I have found myself on the front line of the kingdom, covered, wearing the full armor of God, and covered in blood and guts, and some of it, not my own. Então, eu me encontrei na primeira linha do exército de Deus, usando a armadura de Deus, muitas vezes coberto de sangue que muitas vezes não era meu. In 2023, after a long career in government, British government, and in ministry, I retired. Em 2023, depois de uma carreira no governo e na política e no ministério, eu me aposentei. And I got a big honor from the king, not the King of Kings, but the King of England, King Charles. E eu recebi uma grande honra do rei, não o rei dos reis, o rei Charles da Inglaterra. And he made me a commander of the British Empire. It's a bit like the Americans have the Congressional Medal of Honor. E ele me fez um comandante do Império Britânico, que nos Estados Unidos seria por uma medalha de honra de alguém do Congresso. And then a year later, last April, E um ano depois, abril do ano passado, the real king gave me an even bigger honor. O rei dos reis, o verdadeiro rei, me deu uma honra ainda maior. And the real king, the King of Kings, made me the leader of Barnabas Aid. E o rei dos reis, o verdadeiro rei, me tornou o líder do Barnabás, do Ajuda Barnabás. I'm magnificently supported around the world by a great team of volunteers and staff, people like Tiago and my colleagues here on the front row of the church. E que é uma organização que é gerida e acontece pessoas que estão trabalhando, né? Uma equipe muito maravilhosa ao redor do mundo, incluindo Tiago e meus amigos aqui na primeira fileira. And as you've already heard, Barnabas Aid exists to serve the suffering church. E como você já ouviu, o Barnabás existe para ajudar a igreja sofredora. Our guiding principle is the scripture from Galatians 6:10. O nosso princípio que nos guia é Gálatas 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those that belong to the household of believers. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. And we thank the Lord for every agency and every organization that is doing good around the world. E nós agradecemos a Deus por toda a agência, por toda a organização que tem feito o bem ao redor do mundo. Whether it's Médecins Sans Frontières or the Red Cross or Oxfam or World Vision, we bless them and we support and honor them. Nós, Medicina Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, Visão Mundial, nós abençoamos e nós apoiamos o trabalho deles. And whilst we bless them, we recognize that at Barnabas, our calling is much narrower, it's much smaller. Embora nós os apoiamos, nós reconhecemos que o nosso chamado é muito mais estreito, é muito menor, o caminho é mais estreito, né? Our calling is to that second part of Galatians 6:10, especially the household of believers. O nosso chamado é a segunda parte de Gálatas 6:10, especialmente os da família da fé. Now, of course, if we go to a village or a town that has been burned down and we rebuild a school or a church, we bless everybody, but we especially bless our brothers and sisters in Christ. Claro, se você for para uma vila ou uma cidade
que foi queimada, ou uma escola que foi destruída, e a gente reconstrói isso, é claro, todos serão abençoados, mas nós fazemos especialmente para o da família da fé. And I'm sure you already know this, but believers, fellow Christians around the world, are the most persecuted, the most abandoned, and the most suffering religion anywhere. Eu tenho certeza que você já sabe disso, mas os fiéis ao redor do mundo, nossos irmãos e irmãs em Cristo, eles são mais perseguidos, mais abandonados e mais estão sofrendo mais do que já aconteceu na história. A few weeks ago, I had the privilege, but it was a challenging privilege, to visit some of the communities in northern Nigeria. Algumas semanas atrás eu tive um privilégio, né, de visitar algumas comunidades no norte da Nigéria. It's way up in the north of Nigeria where Boko Haram and other Islamist terrorists and extremists are killing and persecuting our brothers and sisters. É no norte da Nigéria onde o Boko Haram, os extremistas islâmicos, estão matando e perseguindo nossos irmãos cristãos. It was a long journey through the most dangerous road in Africa. Foi uma longa jornada pela estrada mais perigosa na África. You will have heard of the Chibok schoolgirls who were abducted about 10 years ago. Você já deve ter ouvido das garotas de Chibok, que foram meninas que foram sequestradas 10 anos atrás. That's the region where I visited. Esta é a região na qual eu visitei. And it rarely ever makes the news, but week after week there are hundreds and hundreds of similar attacks happening where Christian villages are being attacked and persecuted by these Islamist extremists. Isso dificilmente chega nas mídias, mas semana após semana existem terríveis ataques às vilas cristãs, onde vilas e comunidades são destruídas pelos extremistas. I saw with my own eyes and smelt with my own nose the churches that had been burned, the schools that had been burned, and the mass graves of our brothers and sisters who had been murdered. Eu vi com meus próprios olhos e senti o cheiro com meus próprios narizes das igrejas que foram queimadas, das escolas que foram atacadas, das valas das valas comuns onde muita gente foi enterrada. We heard the stories of children who had been raped and who had seen their parents or their families killed and tortured. Nós ouvimos histórias de crianças que foram violentadas e viram seus pais serem assassinados. And whilst it was profoundly moving to hear these terrible stories, amidst it all, their hope was still on Jesus. Eu fui muito tocado em ouvir as suas histórias e ver as suas feridas e saber que a sua esperança ainda está em Jesus Cristo. Their prayer was that God would keep them and meet their needs. A oração deles é que Deus os mantenha e supra as suas necessidades. And when I saw their faith, it was very humbling to me. E quando eu via a fé deles, foi muito humbling. Me tocou muito. Foi muito tocante para mim. Obrigado, Paulo. But it was also like an adrenaline shot. It was like an injection to make me want to be even more motivated to serve the suffering church around the world. Mas também foi uma injeção de adrenalina, um choque para mim, que me fez querer fazer mais pela igreja sofredora. In January and February of this year, I had the privilege of being in Washington, D.C. Em janeiro e fevereiro deste ano, eu tive o privilégio de estar em Washington, D.C., nos Estados Unidos. And I was able to hear some speeches that the President Trump gave and Vice President J.D. Vance gave. Eu pude ouvir algumas falas do presidente Trump e do vice-presidente também.
I heard him say that he was going to rename the Gulf of Mexico the Gulf of America. Eu ouvi ele dizer que ele ia renomear o Golfo do México para Golfo da América. And I wondered if he was going to change South America to something like south of Mar-a-Lago. Eu fiquei me perguntando se ele iria mudar o nome da América do Sul também para... Or maybe call the whole of South America Future United States. Ou chamar toda a América do Sul em Futura América, Futuro Estados Unidos. Now, I hope what I'm about to say isn't taken the wrong way. Espero que o que eu estou prestes a falar não seja levado da maneira errada. Please understand what I'm about to say is in the context of the suffering church. Por favor, entenda o que eu estou prestes a dizer está dentro do contexto da igreja sofredora. This is in the context of the millions and millions of our brothers and sisters around the world who are being persecuted, but I am a pretty big fan of most of what Donald Trump is doing. Isso está no contexto de milhares e milhares de cristãos que são perseguidos ao redor do mundo, mas eu sou um grande fã da maioria das coisas que o presidente Trump faz. He is shaking things up. Ele está chacoalhando as coisas. And whilst I don't have a window into anybody's soul, embora eu não tenha uma janela para a alma das pessoas, and I'm not sure if he fully understands faith, Eu não but I tenho- do think he will defend faith. eu não tenho certeza de que se ele realmente entende a fé, como nós entendemos, mas eu não tenho sombra de dúvida de que ele vai defender a fé. In fact, probably not since Ronald Reagan has there been a president and a vice president and a White House more committed to protecting religious freedom and the freedom of speech. De fato, provavelmente desde o Ronald Reagan, não houve um presidente, um vice-presidente e uma Casa Branca mais comprometida por proteger e defender a liberdade de religião e a liberdade de fala. And so, speaking personally as an activist who is interested in seeing churches and Christians protected, Então, falando pessoalmente como um ativista para proteger a igreja perseguida, and as the man leading one of the larger Christian charities protecting Christians around the world, e falando como o homem que está encarregado de liderar uma das maiores organizações cristãs que defende cristãos perseguidos ao redor do mundo, I want to say to Donald Trump, please keep on doing what you're doing to protect Christians and free speech around the world, and I hope other political leaders follow in his pathway. eu queria poder dizer para o presidente Trump, por favor, continue fazendo o que você está fazendo para defender a liberdade religiosa, a liberdade de fala. E também queria falar para outros presidentes, para outros líderes mundiais que fizessem a mesma coisa. Maybe, just maybe, Christians around the world will start getting some real support from Western governments, and together we can bring more relief to millions of our Christian brothers and sisters who are in desperate need of help. Talvez, apenas talvez, os cristãos perseguidos ao redor do mundo possam começar a receber mais apoio de governos ocidentais, né? E junto nós podemos levar mais alívio para os cristãos que são perseguidos, torturados e mortos por causa do nome de Jesus. Let's get straight into the Word of God, shall we? Vamos direto para a palavra de Deus, vamos? Please open your Bibles at Matthew chapter 25, and we'll start at verse 31. Por favor, abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Nós vamos começar no versículo 31. And we will read to the end of the chapter. E nós vamos ler até o final do capítulo. In my version of the Bible, this is called the sheep and the goats. Na minha versão da Bíblia, essa parte é chamada a ovelha e os bodes. In your version, I think it's called the grand judgment. Na sua versão, talvez eu acho que seja chamado o grande julgamento.
But it's worth remembering that in the Middle East, sometimes when this was written, the sheep and the goats, they look very similar. Mas é bom lembrar que quando isso foi escrito, as ovelhas e os bodes eram bem semelhantes na época que foi escrito. Okay. Do you want to read it? Yes. Então eu vou ler. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que a deixasse de fazer a um desses meus mais pequeninos, a mim os deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Okay, let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for your word. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela sua palavra. We pray, Lord, that you would open your wisdom to us. Nós oramos ao Pai que o Senhor abra a sua sabedoria para nós. And reveal to us what you would want us to learn. E revele para nós o que o Senhor quer que nós aprendamos. We pray, Heavenly Father, that you would be glorified. Nós oramos, Pai Celestial, que o Senhor seja glorificado. And your will be done. E que sua vontade seja feita. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So, I don't know about you, but I have read that passage hundreds of times. Eu não sei vocês, mas eu li essa passagem centenas de vezes. We have a phrase in the English language which is familiarity breeds contempt. Nós temos uma frase, né, que no inglês, que a familiaridade alimenta o conformismo, né? Que a gente, para nós brasileiros, que a gente lê por ler, né? Essa passagem eu já sei, né? Isso já sei de cor. Basically, what it means is that you can read something so often that you get very comfortable with it, and you might miss some of the important details within it. Basicamente, o que significa é que você lê algumas vezes você lê isso tão frequentemente que você fica confortável com isso, com o que está escrito, e você pode deixar passar desapercebido algum detalhe importante. My hope is this morning that we will learn something new from this very familiar passage. Minha esperança essa manhã é que nós possamos aprender algo novo dessa passagem muito familiar. So I've called this message, Jesus has come to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Então eu chamei essa mensagem: Jesus veio trazer conforto ao afligido e aflição ao confortável. And before I came, I didn't know that we had the passage written on one of our
stands here. E antes de eu vir, eu não sabia que a gente tinha a passagem escrita em um dos nossos banners aqui. So before we go into the passage, let's look at it in context. Mas antes de entrarmos na passagem, vamos ver o contexto. To fully understand what Jesus is saying, we really need to read chapters 23, 24 and 25 in one go. Para entender completamente o que Jesus está dizendo, nós temos que ler os capítulos 23, 24 e 25 inteiros, de uma vez só. We don't have time for that, so let me summarize. Nós não vamos ter tempo para isso, então deixa eu resumir. So Jesus has just finished a very direct and forceful confrontation with the Pharisees and the religious elite in the temple. Jesus havia acabado de terminar uma confrontação com os fariseus e os religiosos no templo. He calls them snakes and hypocrites. Ele chama eles de cobras e hipócritas. And then he leaves the temple and goes to the Mount of Olives, where his disciples join him privately. Então ele sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, onde os discípulos se juntam a ele de maneira privada. And whilst they are there, he tells them what's going to happen to him and what is going to happen to them. E enquanto ele está lá, ele fala o que vai acontecer com ele e o que vai acontecer com os discípulos. He tells them how challenging and difficult things are going to be. Ele fala quão difícil e desafiadoras as coisas vão ser. Then chapter 25 starts and he tells the story of the 10 virgins and the story of the bags of gold. Então, no capítulo 25 começa e ele fala da parábola das 10 virgens e a parábola das sacolas de ouro. And then his conversation finishes with the passage we just read about the sheep and the goats. Então, a passagem termina com o que a gente leu sobre as cabras e as ovelhas. So we've got it in context. Então nós temos isso no contexto. So Jesus is radical, and this is possibly the most provocative and challenging passage in the Bible. Então Jesus é radical. E essa é provavelmente uma das passagens mais provocativas e desafiadoras da Bíblia. In my Bible, the words of Jesus are in red. Na minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho. And everything that we just read was the words of Jesus. E tudo que nós acabamos de ler é a palavra de Deus. As palavras literais de Deus, né? So if you're angry with what I read, be angry with Jesus, not me. Então, se você ficar bravo com o que eu vou falar, com o que eu falo, fique bravo com Jesus, não comigo. Jesus is saying, and he's not messing around, I am going to divide the world into two camps. Jesus está dizendo que vai dividir as pessoas em duas categorias. He says, I'm going to come back with my angels and divide the sheep on my right and the goats on my left. Eu vou vir com meus anjos e dividir as ovelhas de um lado, a minha esquerda, e a minha direita, e as cabras à minha esquerda. And he says to the ones on his right, the sheep, you who are blessed by my Father, come and get your inheritance. We're going to heaven. E ele diz às ovelhas à sua direita, vocês são abençoados por meu Pai. Venham e tenham a herança que ele deu. And he says to those on his left, depart from me, you are going to hell. E ele diz às pessoas à sua esquerda, se apartem de mim, vocês vão para o inferno. I already told you when I was 18 years old, somebody said to me, if I carried on doing what I was doing, I was going to die and go to hell. Eu já disse para vocês que quando eu tinha 18 anos, alguém chegou para mim e falou, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai para o inferno. It's not the kind of language we use in churches very much anymore. Não é o tipo de linguagem que a gente usa na igreja atualmente. Christians like the baby Jesus in the manger. Os cristãos gostam do Jesus bebê na manjedoura. They like the Jesus who is meek and mild.
Eles gostam do Jesus manso e humilde. They don't like the provocative Jesus. Eles não gostam do Jesus provocativo. They don't like the controversial Eles Jesus. não gostam do Jesus controverso. And he's saying what modern people don't want to hear. E ele está dizendo que as pessoas de hoje em dia não querem ouvir. There are two places to go when you die. Só há 2 lugares para ir quando você morrer. It's either up or down. Para cima ou para baixo. This is tough stuff for the modern church. This is difficult. Isso é muito difícil para a igreja moderna. It's up or down, heaven or hell, paradise or eternal damnation. Para cima ou para baixo, céu ou inferno, paraíso ou condenação eterna. And there are many Christians, many false teachers who want to dilute this message. Então, muitos cristãos, muitos falsos mestres querem diluir essa mensagem. They want to make this message more seeker-friendly. Eles querem fazer essa passagem se parecer mais amigável. They are not telling the truth. Eles não estão dizendo a verdade. It might not be fashionable and it might not be nice, Pode não estar na moda e pode não ser legal. but the Lord Jesus Christ of Nazareth, he says, not me, his words, not mine, he says we are going to be separated, sheep and goats, those who are going to heaven and those who are going to hell. Mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele diz, não eu, as suas palavras, não a minha, todos nós seremos separados. Nós vamos para 2 lugares, cabras ou ovelhas, céu ou inferno. Now we know we are saved by grace and there is nothing we can do to earn our salvation. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça e tem nada que nós possamos fazer para... It's all done by him on the cross. Tudo foi feito por ele na cruz. But Jesus gives us a very big clue how we know if we are a sheep or a goat. Mas Deus nos dá uma grande dica de como nós podemos saber se nós somos cabras ou ovelhas. He says, when I was thirsty, you gave me something to drink. Ele diz, quando eu estive com fome, você me deu algo de comer. When I was hungry, you gave me something to eat. Quando eu estava com fome, você me deu algo de comer. When I was naked, you gave me clothes. Quando eu estava nu, você me vestiu. When I was in prison, you visited me. Quando eu estava na prisão, você me visitou. In fact, that is a very poor translation. De fato, é uma tradução um pouco pobre. The word visit that we have in our Bibles doesn't mean visit, it means to adopt. A palavra visitar que nós temos na nossa Bíblia não significa visitar, é adotar. It's like when I was in prison, you adopted me. You took full account of me. É como se ele dissesse, quando eu estava na prisão, você me adotou, você cuidou de mim. It's the same word in the book of James, chapter 1, verse 27. É a mesma palavra usada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Where the writer says, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. He needs to look it up. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. James Yeah. 1:27. 127. Here we go. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Religion that God our Father accepts is this: to care for orphans and widows in their distress and keep yourself from being polluted by the world. A religião que Deus quer que nós guardamos é essa, de guardarmos nós e não nos contaminarmos com o mundo. The word care is the same, to adopt, to take full account of. A palavra cuidado é a mesma, adotar, cuidar. So Jesus is saying, when I was in prison, you adopted me, you took full account of me. And in James it says, religion that God our Father accepts as pure and faultless
is to adopt and take full account of orphans and widows in their distress. Então Jesus está falando que quando eu estava na prisão, você me adotou, você cuidou de mim. E a religião que ele considera pura é a religião dessa de cuidar dos órfãos, das viúvas. So why am I telling you this? Então por que eu estou dizendo isso? At Barnabas, we care for persecuted brothers and sisters. No Barnabás, nós cuidamos dos nossos irmãos e irmãs perseguidos. As Tiago said, in more than 60 or 70 countries. Como o Tiago disse, em mais de 60 ou 70 países. Our brothers and sisters, we have a responsibility to take full care of. Nossos irmãos e irmãs, nós temos a responsabilidade de tomar cuidado deles. As Jesus said, when I was in prison, you visited me. Como Jesus disse, eu estava na prisão e você me visitou. To take full account of. Você cuidar. Né? Well, we in Barnabas, we are funded by believers. We process it through believers and we use it to bless believers. No Barnabás nós recebemos as doações de cristãos, nós fazemos o trabalho através de cristãos e enviamos para cristãos. So when we take the prayers and support of good people like you, então quando nós recebemos as orações e o suporte de pessoas como vocês, we use it to feed the hungry, to give water to the thirsty, to clothe the naked. Nós usamos para alimentar o faminto, dar água ao sedento, vestir os que estão sem roupa. And that is one way how you can be part of the story that Jesus tells us in Matthew chapter 25. E esta é uma das maneiras com a qual você pode fazer parte da história de que Jesus nos conta em Mateus 25. A few years ago, my father was very sick and he moved into my house with my family. Há alguns anos atrás, meu pai estava muito doente. Ele se mudou para a nossa casa junto com a minha família. And he died in my house, but for maybe 2 weeks he was in a coma. Ele faleceu na minha casa, mas durante 2 semanas ele estava em coma. And it wasn't until I took water on a spoon and put it into his mouth. E chegou ao ponto de eu pegar água numa colher e colocar na sua boca. That I realized what Jesus was saying in this passage. Foi nesse momento que eu dei conta do que Jesus estava dizendo nessa passagem. It came home to me in a really powerful way. Veio para mim numa maneira muito poderosa. This is why this passage means so much to me. E por que essa passagem significa tanto para mim? Because God spoke to me in a way that I could only experience whilst my father was in my house dying. Porque Jesus falou comigo de uma maneira que eu só pude experimentar quando meu pai estava na minha casa morrendo. My wife and I brought him in. We adopted him. We took full account of him while he was sick. Eu e minha esposa, nós adotamos ele, nós o trouxemos, nós cuidamos dele. When he was hungry, we fed him. Quando ele estava com fome, nós o alimentamos. And when he was thirsty, we gave him something to drink. E quando ele estava com sede, nós demos algo para beber. And then I realized what Jesus was saying in this passage. Então, eu me dei conta do que Jesus estava dizendo nessa passagem. Because around the world there are millions of our brothers and sisters, our family members who are Christians who need our help. Porque ao redor do mundo há milhões da nossa família, nossos irmãos e irmãs, são cristãos que estão morrendo, estão com fome e precisam da nossa ajuda. Let me make 3 final points. Deixa eu fazer 3 pontuações finais. Jesus comforts the afflicted. Jesus conforta o afligido. Join us and be part of that journey. Junte-se a nós e faça parte dessa jornada. Your number 1 priority is to your local church. A sua prioridade número 1 é a sua igreja local. And if you're contributing sufficiently and if you're giving of your time and your energy first to your local church. E se você está contribuindo, você está dando seu tempo, sua energia, primeiro para a sua igreja local. But there are ways that you can go beyond that. Mas existem maneiras que você pode ir além disso. Number 1 is to pray. Número 1 é orar.
Pray for our brothers and sisters who are dying and are persecuted around the world. Ore pelos nossos irmãos e irmãs que estão morrendo e são perseguidos ao redor do mundo. And pray intelligently. E ore de maneira inteligente. And you can become more aware of what's happening by looking at our website or taking one of our magazines. E você pode se manter informado, saber mais o que está acontecendo, olhando no nosso site, assinando a nossa revista. We send hundreds of thousands of our magazines out around the world every 2 months. Nós enviamos centenas de milhares de revistas ao redor do mundo a cada 2 meses. So you can be engaged by praying intelligently, by just getting our magazine or going online and seeing for yourself. Então você pode se comprometer orando de uma maneira inteligente através da nossa revista ou dos nossos recursos online. So number 1, Jesus comforts the afflicted and you can be part of that story. Então, número 1, Jesus conforta o afligido e você pode fazer parte dessa história. The second is Jesus afflicts the comfortable. A segunda parte é Jesus aflige os confortáveis. Maybe you have been too comfortable. Talvez você esteja confortável demais. Treating church like a consumer. Tratando a igreja como um consumidor. Just getting fed and watered every Sunday and then going about your business. Apenas sendo alimentado todo domingo e sua vida continua da mesma maneira. I hope Jesus is making you a bit uncomfortable. Eu espero que Jesus te faça um pouco desconfortável. You need to start stepping up first in your local church. Você precisa dar um passo a mais, primeiro na sua igreja local. And then to start supporting ministries like Barnabas. E depois começar a apoiar ministérios como o do Barnabás. So Jesus afflicts the comfortable. Então Jesus aflige os confortáveis. And thirdly, my final point. E terceiro, meu ponto final. Maybe today you've realized that you're not a sheep after all. Talvez hoje você se deu conta de que você não é uma ovelha. Maybe your walk with Jesus is superficial. Talvez o seu caminhar com Jesus seja superficial. Well, you need to wake up and realize there is a clear call on your life to live differently. Você precisa acordar e saber que tem um chamado para sua vida, para andar. I would invite you to open your hearts to the real Jesus. Eu te convido a abrir os seus corações para o verdadeiro Jesus. The Jesus who says, I will judge your soul. O Jesus que diz, eu vou julgar a sua alma. The one who says, when I come back, I will separate all of humanity into 2 groups. O Jesus que disse que quando eu voltar, eu vou separar a humanidade em 2 grupos. My prayer is that for everyone here, there's about 100, maybe 120 people here. Minha oração é que todos vocês aqui deve ter em torno de 100, 150 pessoas. I want everyone to be in the sheep on the right. Eu quero que todo mundo esteja do lado direito com as ovelhas. Jesus wants everybody to be on the right, on the sheep, with the sheep. Jesus quer que todo mundo esteja do lado direito, como as ovelhas. So if you're here this morning Então, se você está aqui essa manhã and you don't know Jesus, e você não conhece Jesus, if there's any doubt in your mind about whether you are a sheep or a goat, e se há alguma dúvida na sua mente se você é uma ovelha ou uma cabra, speak to the pastors. fale com os pastores. Pray to God. Ore a Deus. Jesus will not leave you empty. Jesus não vai te deixar vazio. He wants you to come to him. Jesus wants you to come to him. Jesus quer que você venha para ele. So, those are my Então. 3 points. Jesus comforts the afflicted. Então esses são os meus 3 pontos. Jesus- Jesus conforta o afligido. Jesus afflicts the comfortable. Ele aflige o confortável. And Jesus wants you to love him and to be part of his family. E ele quer que você o ame e seja parte da sua família. Shall we pray? Devemos orar? Okay. Heavenly Father, we thank you, we praise you, we give you all the glory that is due to your name. Senhor, nós
Querido Pai Celestial, nós te honramos e te glorificamos e damos a Ti toda a glória. We thank you for this church. We thank you for the pastor and his team. Nós agradecemos por esta igreja, agradecemos pelos seus pastores e seu time. We thank you for the talented musicians that lead us in worship. Nós te agradecemos pelos talentosos músicos que lideraram o louvor. Father, we pray, will you guide us and direct us as we think about the things we've learned this morning. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione sobre as coisas que nós aprendemos aqui, enquanto nós refletimos sobre as coisas que aprendemos aqui esta manhã. We pray, Heavenly Father, that we would be amongst the sheep who are on the right-hand side of Jesus. Nós oramos, Senhor, que nós possamos estar entre as ovelhas, do seu lado direito. May everybody come to know him. Que todos venham a Te conhecer. And the people said, Amen. E o povo diz amém.